Apocalipse 3:18. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia, que recebeu essa carta, achavam que eram sustentados por si mesmos, estavam felizes, estavam supridos, uma igreja rica. Tinha uma escola de medicina que produzia um colírio famoso, tinha muitos bancos, muita riqueza, e tinha uma indústria com sucesso, próspera de tecidos. Então eles criaram uma religiosidade falsa, que não dependia de Deus, foram chamados de mornos. E aí Jesus vem e critica ele no que eles se achavam bons. Falou para eles não considerarem a sua riqueza como sendo útil, mas para comprar dele ouro puro. Não considerar que as suas roupas fossem boas, mas para comprar dele roupas brancas. E comprar colírio para os olhos para que pudessem ver a verdade, que eles não estavam tendo uma vida de obras justas. E aí ele vem e dá um conselho no 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, esse é o conselho. Seja diligente e arrependa-se. Então, depende de nós, de mim e de você. É para nós tomarmos uma atitude. É para nós sermos diligentes e nós arrependermos. Ou a gente dá ouvido à sua correção, ou a gente é igual ao povo de Israel. Lembrando que o Senhor corrige todo o seu povo, porque Ele ama o seu povo. Ele corrigiu todos os profetas, todos os sacerdotes, todos os apóstolos e todos nós. A chave é o que nós fazemos com a correção do Senhor. A gente pode fazer como Abacuque, que diz em Abacuque 2:1, onde ele ficou, qual foi a sua atitude. Depois de ele reclamar que o povo estava sendo ímpio, o povo de Deus, com a violência espalhada, a maldade, a injustiça, Deus começou a responder, dizendo que ia mandar os babilônios para punir Judá. E aí ele começou a ouvir Deus no capítulo 1, e esse é o primeiro versículo do capítulo 2, quando ele assume a posição. Ele diz: permanecerei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então ele parou para ouvir Deus. Ele se posicionou no posto de sentinela. Ele ficou vigilante, aguardando a resposta de Deus sobre a queixa dele. Por que é que você deixa esse povo fazer isso? É cometer essa injustiça com os inocentes, com os justos, enquanto os injustos prosperam. Deus começou a falar e ele falou: então tá, deixa eu ficar na minha sentinela, no meu posto, na minha atitude de submissão e humildade, esperando a sua resposta para a minha queixa. Nós podemos ter essa atitude quando Deus fala, ou não. A atitude oposta dessa é a atitude de orgulho, que vai nos privar dos frutos da correção do Senhor. Quando nós deixamos para trás os benefícios da correção para um processo de santidade. Mas se nós formos como Abacuque, nós nos humilharemos e aceitaremos a sua correção, tornando-nos capazes de ouvir a sua voz com mais nitidez. Então, a primeira pergunta: o quanto você tem ouvido a voz de Deus? Não é o quanto você tem lido a Bíblia,
Não é o quanto você entende, conhece os princípios, as doutrinas. É o quanto você tem ouvido a voz de Deus. Talvez nós não estamos ouvindo muito a voz de Deus porque nós estamos orgulhosos. Com orgulho não dá para ter relacionamento com Deus. Nós não ouvimos a sua voz com clareza. Nós não vemos as coisas com clareza. E nós não nos posicionamos para um relacionamento maduro com Ele. Nós ficamos num relacionamento infantil. Relacionamento de criança, aquele que não põe a mão na tomada, não rela nisso. Nós temos cachorro em casa, é relacionamento de criança. Eles fazem besteira o dia inteiro. E a gente fica falando não o dia inteiro. É o que eles entendem. Algumas coisas básicas. Não é um relacionamento maduro. Nós precisamos nos humilhar para ouvir a sua voz e termos um relacionamento maduro com o Senhor. Abacuque sabia disso. Ele queria ter uma visão melhor das coisas, a visão de Deus. Ele queria entender no seu coração para ser um servo ainda melhor do que já era. Outra pessoa que fez isso foi Isaías. Ele também estava nessa posição de aceitar o Senhor. E nós vamos ler esse texto de Isaías 6. No primeiro versículo diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O pastor John Bevere, ele estava lendo esse texto, meditando sobre ele, e perguntou: será que é isso que está faltando para a gente? Ter uma visão do Senhor como Isaías teve? Será que é isso que está faltando para a igreja? O que Abacuque teve, o que Isaías teve? Será que a gente não viu o Senhor como deveria? E esse é o problema da igreja de hoje, que é a igreja de Laodiceia. A morna, a igreja sem obras justas, sem a visão correta, sem o ouro puro. E ele ouviu o Senhor dizer: não é aí, não foi assim que começou o versículo. Nós pulamos o começo do versículo. Eu falei no ano da morte do rei Uzias. É assim que começou o versículo. Não quer dizer que isso não é importante por ser um fato histórico. Depois nós focamos no texto. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Nossa, olha só o que ele viu. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Claro, estamos falando de Deus e da sua glória do Senhor. E aí você esquece que foi no ano em que o rei Uzias morreu. E aí ele foi pesquisar quem foi o rei Uzias. Por que o Senhor falou isso para ele em oração? Depois que o rei Uzias morreu, Isaías teve a visão. O que esse rei Uzias tem a ver com a gente poder ver Jesus? Por que enquanto Uzias estiver vivo, nós não vemos Jesus? Uzias foi descendente do rei Davi. Ele herdou o trono de Israel aos 16 anos. Ele não sabia ser rei, tinha 16 anos de idade. E aí, no começo do seu reinado, ele começou a buscar o Senhor, porque ele estava desesperado, né? Com 16 anos, você buscaria também. Para uma tarefa tão sublime, né? De governar o povo de Deus. E olha o que diz em 2 Crônicas 26, 4. Porque ele buscava ao Senhor, ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então ele foi muito abençoado enquanto ele era fiel. Venceu guerras contra diversos inimigos, a nação se fortaleceu economicamente e militarmente, o povo prosperou sob a sua liderança. Mas algo mudou de uma hora para outra. Ele ficou confiante. Ele viu que deu certo. Ele aprendeu. E olha no versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso,
O orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ficou orgulhoso. A humildade anterior foi substituída pelo orgulho. O orgulho entrou não é quando ele estava fraco, quando ele estava forte. Agora eu posso, eu sei. E quando viu que o sucesso e a prosperidade acompanhavam o seu domínio, quando tudo dava certo, seu coração parou de buscar o Senhor. Ele podia fazer por si próprio, porque ele sabia fazer. Suas realizações cresceram e ele pensou que Deus abençoaria tudo que ele fizesse. Eu faço, Deus está comigo, dá certo. Então eu posso fazer qualquer coisa. Isso não acontece de uma hora para outra. Nós somos influenciados bem devagar pelo mundo, nós vamos ouvindo Satanás devagar, nossa carne vai sugerindo que nós somos capazes, nós vamos fazendo e vai dando certo. Quantas vezes você trabalha por conta? Porque você sabe trabalhar. Quantas vezes você busca o Senhor em cada respiração para trabalhar no Senhor? Quantas vezes você fala o que você sabe e não o que você ouve de Deus? Nós somos assim. Nós vivemos autonomamente, crendo que estamos vivendo no Senhor, com fé no Senhor. E aí, orando, John Bevere ouviu o Senhor falar mais coisas, e ele ouviu que a maioria das pessoas do reino de Deus que caíram, geralmente não o fizeram em momentos difíceis, mas em momentos de abundância. Qualquer abundância que nós tivermos, é um momento de alerta para nós não pararmos de buscar. Que a abundância, por exemplo, financeira, faz você não precisar de buscar o pão nosso de cada dia. Você já tem sobrando. E a ordem é o pão nosso de cada dia. É a cada dia. E não quando tiver escasso. Então, se está com dinheiro sobrando e não está buscando o Senhor na área financeira, porque está achando que pode. Aí ele arranca para você se prostrar num momento difícil de novo, se humilhar, e aí ele te dá o pão de cada dia. Num relacionamento. Porque ele não quer que você seja próspero. Ele quer ter um relacionamento com você. Isso aconteceu comigo. Ele tirou tudo que eu tinha para eu voltar o meu coração para ele. E aí ele me deu prosperidade depois disso. E aí eu tenho que ficar alerta para a prosperidade, que não é tanta, me tirar da busca pelo pão de cada dia. E isso acontece em várias áreas. Uma delas que é muito perigosa é com relação ao nosso conhecimento. Quando a gente é salvo, a gente busca o conhecimento do Senhor com muita sede. Eu quero entender, quero saber, quero conhecer Jesus. Quero saber tudo que eu puder sobre Ele, o reino dEle, a vida eterna, a vida que eu tenho que ter aqui, como é que funciona isso. Se é na palavra, eu vou ler mais. Se é orando, eu vou orar. Vou para a igreja, fazer discipulado, participar de cursos, vou nos cultos sem faltar. Eu quero. Então, se você não quer muito, se não tem essa sede, avalie-se para ver se você realmente foi salvo. Ou você está vivendo só a religião de igreja. De visitar e ser alimentado, e tá bom para essa semana, vou praticar um pouco que eu ouvi. Não é isso que ele quer. Ele quer que a gente, em humilhação visível, não humilhação interna, isso é hipocrisia. Ele quer em humilhação evidente. Nessa humilhação evidente que nós busquemos e confiemos em Deus para tudo na nossa vida. E nos submetamos à autoridade que Ele colocou sobre nós. Recebendo correção. Porque Ele corrige aos que ama. E a pessoa que tem sede de Deus, se converte e é salva e busca o conhecimento de Deus, ela se submete à correção de Deus e à correção das pessoas que Deus envia sobre ela. Mas chega um ponto
em que o conhecimento que ela vai adquirindo pode se tornar perigoso e ela se envaidece por meio das experiências que ela vai tendo com Deus e das suas realizações espirituais e humanas, que Deus vai abençoando as obras das suas mãos. Em vez de ler a Bíblia, por exemplo, com a intenção de pedir, Senhor, revela-te a mim, a ti mesmo, e revela o seu caminho, a pessoa começa a ler a Bíblia para estabelecer doutrinas e confirmar aquilo que ela mesma crê. Ela não quer mais revelação nova, ela já tem suficiente. Ela passa a ler a Bíblia para confirmar o que ela crê. Tem gente, eu já conheci muitas, que quando nós lemos textos incômodos, a pessoa reclama. Esse texto aí, não precisa ler isso não. Falaram isso para mim, pastores já falaram para mim, não precisa ler esse texto, ele é muito forte. O outro falou, não precisamos pregar correção para a igreja, porque quem convence é o Espírito Santo. Ele vai corrigir cada um no tempo e do jeito dele. A gente acolhe as pessoas de Deus, porque eles sofrem demais já. Eu ouvi um doutor falar isso para mim, em teologia. Ele lê a Bíblia do jeito que ele quer para confirmar o que ele crê. E ele ignora esses textos que o Senhor disciplina quem ama, diretamente usando seus servos. E é o que acontece? Eles param de ouvir a voz de Deus e ficam ouvindo a sua própria voz em cima daquilo que eles creem. E eles leem a Bíblia e ouvem a sua própria voz, e não a voz de Deus. Sentam-se para ouvir alguém falando sobre Deus com atitude crítica de que diz, vamos ver o que esse cara sabe. E não vamos ver o que Deus vai falar para mim hoje. São especialistas na Bíblia, mas abriram mão da sua humildade e mansidão. E aí a graça de Deus se esvai, substituída pelo orgulho. E é isso que diz Tiago 4,6. No finalzinho do texto diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas o amor edifica. Então Deus não se opõe aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos. Se ele se opõe, a graça não age mais na pessoa. A graça se esvai, o orgulho já está ali, ela vai ficar. E sabemos que o amor não busca os seus próprios benefícios, mas abandona a vida pelo seu mestre e por aqueles que o mestre trouxe para a pessoa servir. Ao contrário do amor, o orgulho, ele busca os seus próprios interesses e cria uma máscara de religião. Por isso que o texto diz que o conhecimento traz orgulho. A pessoa conhece muito da Bíblia, tem uma experiência com Deus, tem um pouco de prosperidade na vida, por causa de Deus, Deus abençoa, ela fica orgulhosa. E o conhecimento que ela absorve das experiências, das vitórias, das lutas e da Bíblia, vai se transformando em orgulho, e esse orgulho vai criando uma máscara religiosa na pessoa, que ela acha que está tudo bem, que foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Quando o orgulho entrou no coração do rei Uzias, o que ele foi fazer? Ele entrou no templo para fazer uma oferta. Ele foi no altar queimar incenso. Ele ficou mais religioso e não menos. Quando o orgulho entra no coração do crente, ele fica mais religioso. O seu coração se ergue, como Uzias ergueu o seu coração e ele entrou no templo para adorar, que não era tarefa dele. Ele era rei, não sacerdote. Porque o orgulho e o espírito religioso andam de mãos dadas. E ele faz com que a pessoa pense que ela é humilde. Porque ela tem uma aparência de espiritualidade. Lembra que os fariseus se achavam humildes. Obrigado, Deus, porque eu não sou como esses pagãos e pecadores. Orgulho escancarado, com uma língua falsa se achando humilde. Religiosidade falsa pura. E a pessoa fica prisioneira daí do espírito religioso e cega, porque o orgulho cega.
E ela é orgulhosa demais para perceber que ela é religiosa e hipócrita. E aí esse orgulho entra na igreja e ele é camuflado aqui dentro. Que a pessoa se esconde atrás de uma máscara de religião, às vezes de ser evangélico, de ser pentecostal, de ser carismático. Mas o Senhor corrige. Em 2 Crônicas 26, 17, logo depois que ele foi para o templo, o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel, e não será honrado por Deus o Senhor. 81 pessoas corajosas foram encarar o rei. Você encararia? Qual foi a resposta do rei? Uzias, que tinha um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Eu amo esse Deus. Queria ver lepra hoje na igreja. Todos os dias, para a gente perceber que nós somos doentes por dentro. Orgulhosos. Por que ele não faz isso mais frequentemente, né? Eu queria ver. Ele ficou iradinho, irritadinho, com os 81 corajosos que foram confrontá-lo. O orgulho sempre se justifica. Sempre culpa os outros enquanto se isenta. E a autodefesa sempre acompanhada de ira. Ele dirigiu a sua ira contra os outros, os 81 sacerdotes. Só que o problema estava dentro dele mesmo. O orgulho o cegou para o seu próprio problema. Em vez de se humilhar para receber a coração de Deus através dos sacerdotes, ele permitiu que o orgulho fosse o combustível da sua ira. E a lepra surgiu onde todos podiam ver, na testa. Foi uma manifestação da condição do seu coração. Talvez hoje a gente não tenha lepra, tenha outras doenças. Qual é a sua doença? Causada pelo orgulho espiritual. A lepra do Antigo Testamento hoje representa o pecado na igreja. Pecado externo cometido. É a manifestação do orgulho interno. Deus manda eu não cobiçar, eu cobiço. Deus manda eu buscá-lo sem cessar, eu não busco. Deus manda eu orar sem cessar, eu não oro. Deus manda eu ser humilde e manso, pobre de espírito, eu não sou. É doente. Tem a lepra do Antigo Testamento. Tem o pecado que se manifesta num estilo de vida longe de Deus. Essa pessoa é cega. Ela não consegue receber os benefícios da correção de Deus, apesar de Deus corrigi-la. E por isso, ela não é capaz de ver Jesus, como Isaías viu. E a única forma de nós sermos transformados é vendo Jesus. Não é lendo a Bíblia, alguém orando por nós, você fazendo jejum, você pedindo misericórdia, você mudando comportamento. Não adianta. A transformação interna acontece quando você vê Jesus. Só assim. 2 Coríntios 3,18. Assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Se você contempla com a face descoberta a glória do Senhor, você é transformado. Se você não contempla, não é transformado. Sua mudança de mente pode ser de conhecimento. Sua mudança de atitude pode ser de comportamento.
Sua mudança de sentimento pode ser de amadurecimento emocional, não de transformação à imagem de Deus. Ele não quer que nós sejamos humanos super desenvolvidos. Ele quer que nós sejamos a imagem dele, a imagem de Jesus. Quando nós vemos o Senhor, nós somos moldados segundo essa imagem. Nós fazemos as suas obras, recebemos a capacidade dele de ver como ele vê. Mas o nosso orgulho nos impede de nós vermos ele. Começa quebrando no começo do processo já a busca. O orgulhoso não tem capacidade de ver a Deus. Não vai conseguir receber a sua imagem, não vai ser capaz de ver fazer a sua obra e não vai ser capaz de enxergar como ele enxerga, que é o que nós vimos nos últimos 3 sermões. Ouça de novo. Você precisa aprender a passar pelo ciclo de purificação, arrependendo do que você tem de impureza para pegar a pureza dele. Parar de fazer as suas obras para fazer as obras dele. E parar de ver do seu jeito para ver do jeito dele. E não continuar cego por causa do orgulho que pode haver. E aí nós entramos numa área perigosa do engano, achando que está tudo certo. A igreja de Laodiceia pensava que era espiritual, mas a correção do Senhor mostrou o contrário. E depois da morte do rei Uzias foi quando Isaías conseguiu ver o Senhor. Por quê? Porque com um rei desse, ninguém pode ver o Senhor. Se tiver uma pessoa cuidando de alguém, nenhum dos dois vai ver o Senhor. O rei Uzias trava a vida dele e trava a vida de quem segue ele. Talvez você tenha o orgulho do rei Uzias ou eu, a gente não vai ver o Senhor. E a gente não vai permitir que ninguém que anda com a gente veja o Senhor também. Então Deus espera o rei Uzias morrer. Vamos tirar esse orgulho do meio de vocês. E aí eu vou me revelar depois. E olha em Isaías 6, no versículo 2. Depois da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor em sua glória, com os imensos anjos à sua volta. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Eles não estavam cantando um hino. Nós cantamos hinos. Santo, Santo, Santo. Sabe, que dá sono. Que não chacoalha nem a cadeira que a gente está sentado. Nem a corda vocal vibra direito. Na nossa mornidão espiritual. Santo, Santo, Santo. Eles proclamavam: Santo, Santo, Santo. E a voz deles tremia, os batentes das portas celestiais. E o lugar se enchia de fumaça pelo barulho das suas vozes. Eles respondiam o que eles viam. Isso que eles viam com os olhos cobertos por 2 asas. A cada momento que outra faceta do Senhor era revelada para eles, eles proclamavam Santo, 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 em que não viam o Senhor. E aí você imagina que é difícil de abalar as nossas estruturas aqui? Essa aqui? Imagina abalar as estruturas da terra. Mas eles abalaram as estruturas dos céus.
o tempo todo diante do Senhor fazendo isso há trilhões de anos. O tempo todo fazendo isso. E eles não pediam para o Senhor: Senhor, estou cansado de ficar aqui, deixa eu sair para dar uma voltinha e conhecer os céus, que eles são maravilhosos, obras das suas mãos. Eles não pediam para fazer isso. Sabe por quê? Porque o Senhor é muito mais maravilhoso do que toda a sua criação. E eles estavam lá quando esse texto foi escrito, estavam lá antes desse texto ser escrito, estão lá ainda hoje, e vão estar lá quando você chegar, fazendo a mesma coisa. Eles não queriam estar em outro lugar. Por que nós queremos? Porque nós não vemos o que eles veem. Por que nós não vemos? Por causa do nosso orgulho. Por que eles clamavam santo, santo, santo 3 vezes? Isso é um estilo literário hebraico. É uma ênfase. Quando nós damos ênfase, nós sublinhamos, ou negritamos, ou colocamos maiúsculas, ou em itálico, ou colocamos um ponto de exclamação. Presta atenção nisso aqui, estou destacando. Eles não, eles repetiam. Então, quando Jesus diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Eles não falaram 2 vezes. Eles enfatizaram. Não é assim, Senhor, Senhor. Não, é Senhor. Senhor. Você chama Jesus de Senhor? Ou de Senhor? Ele é meu Senhor. Não, Ele é meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Não é só o meu Salvador. Não, Jesus é o meu Salvador e meu Senhor. Não é. Não é. Ele é o seu Senhor? Ele é o meu Senhor. Ele é seu Senhor porque destaquei a palavra. Quem é Jesus para você? Ele é meu Salvador e meu Senhor. Qual que você vai lembrar depois? Do Senhor. Ele falou que o Jesus é o Senhor dele. Pode até esquecer que ele falou de Salvador. Tamanha ênfase que foi colocado sobre o Senhor. 3 vezes foi pouco usado na Bíblia. Uma das poucas vezes está em Apocalipse 8:13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Eram 7 trombetas. Esse anjo apareceu depois da 4ª. E ele falou que as 4 primeiras foram de julgamento, mas que as 3 últimas teriam um julgamento inexplicável. Se os 4 primeiros foram terríveis, o último ia ser além da compreensão. Não é ai, ai, ai. É ai. Então vamos ler de novo. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai dos habitantes da terra. Somente uma vez na Bíblia, um atributo de Deus é mencionado dessa forma. Os anjos não clamavam: poderoso, poderoso, poderoso. Amor, amor, amor. Fiel, fiel, fiel.
Justo, justo, justo. Bom, bom, bom. Não. Santo, santo, santo. E não é 3 vezes. Imagina a intensidade desse clamor de santo para os batentes das estruturas do céu tremerem e fumaça encher o templo. É essa santidade que nós encontramos a maravilha da pessoa do Senhor e do seu fogo. Coloca o videozinho do YouTube, por favor. It was the year of uncertainty. The year King Uzziah breathed his last. The people were terrified of the future. And I, Isaiah, stood in the quiet stillness of the temple, seeking answers. I remember the air feeling different, heavier. There was tension waiting to be released, like a dam about to break. Suddenly, the world shifted. Before me, high and lifted upon a majestic throne, sat the Lord. He was radiant, magnificent, yet terrifying. The train of his robe cascaded downward like the great falls of En-Gedi, flooding every corner, every shadow, until it enveloped the temple in glory. What is this place? Then I saw them. Hovering around the throne were creatures of mystery and power. The seraphim, heavenly beings ablaze with brilliance, each shimmering with 6 magnificent wings. 2 wings shielded their faces, humbled before the infinite holiness of God. 2 wings covered their feet, reverent and awed. 2 wings kept them aloft, gracefully soaring through the air. When I heard them speak, I could feel it in my chest. Their voices rattled my bones, but were somehow filled with the elegance of a temple choir. I was enraptured by the noise, mystified. Their proclamation reverberated like rolling waves, trembling through the foundations beneath me, shaking the very thresholds of heaven and earth. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Smoke filled the temple, swirling like incense, wrapping the moment in mystery and reverent fear. This is too much for me. I am undone. My lips have spoken impurity. My life reflects brokenness. I dwell among a people burdened by sin, wandering hearts, uncleanness. And yet, I have seen the King, the Lord Almighty. Then, as if carried by grace itself, one of the seraphim glided toward me, gentle yet purposeful. In his hand, he bore a burning coal, glowing with divine purity, drawn with sacred care from the holy altar. At that moment, peace settled deeply within my soul. Calm replaced the turmoil.
grace overcame my shame. In the presence of His glory, I was reborn, renewed, and ready to step forward into whatever calling awaited beyond this holy encounter. Ao ver o Senhor, versículo 5 de Isaías 6, gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A palavra ai perdeu a força em nossos dias, na nossa linguagem. Ela é usada para pronunciar os maiores julgamentos de Deus. Quando você lê isso na Bíblia, saiba que vem julgamento pesado de Deus. Jesus fala sobre os hipócritas fariseus. Ai de vocês, hipócritas, raça de víboras. Não é um ai, que dó, ai, que dorzinha. Não, é um ai de julgamento pesado que vai chegar sobre vocês. E ele usou isso no versículo 21 de Marcos 14 para falar de Judas. Imagina algo que nenhum profeta costuma fazer para nenhum ser humano. É falar para a pessoa um ai. E Jesus fez isso com Judas. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Mais raro e assustador do que alguém falar sobre outra pessoa é um profeta de Deus, como Isaías, falar um ai sobre ele mesmo. Por isso que depois do ai ele disse, estou perdido. Perdido é sem estrutura. Ele caiu como morto. Pela primeira vez na sua vida, ele viu realmente quem Deus é e ele viu realmente quem ele é. Naquele momento, toda a sua autoestima se despedaçou, toda a sua confiança em si mesmo e na humanidade sumiu. Se havia qualquer orgulho, desapareceu. Se prostrou com o rosto em terra na sala do trono, e cada fibra do seu ser tremia. Se as próprias estruturas celestiais tremiam, imagina a estrutura de Isaías. Procurou um lugar para se esconder, mas não encontrou. Ele viu mais do que nunca sua necessidade extrema de misericórdia e graça para sobreviver. E quando ele não podia mais suportar, no versículo 6, Isaías 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, e isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Porque Deus concede graça e misericórdia ao humilde. A brasa viva purificou e refinou a vida inteira, e não só os lábios impuros de Isaías. E após ele ser purificado, no versículo 8, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, estou aqui, envia-me. Depois de ser purificado, ouviu a voz do Senhor claramente. Depois de ser purificado. É como se o Senhor falasse, quem irá produzir atos de justiça? Porque agora eu já te dei o ouro puro. Você me entregou o seu confessando. Sou um homem impuro no meio de um povo de lábios impuros. Ótimo, esse é o seu ouro impuro. Prostrou-se em entrega.
O Senhor veio e deu o ouro puro dele num símbolo de uma brasa. E ele foi purificado no ouro puro do Senhor. E agora purificado, sem impureza, ele quis vestir as vestes brancas. E o Senhor falou: a quem enviarei para praticar atos de justiça? Aqui estou, envia-me. E no 9 ele disse: vá e diga a este povo: escutem com atenção, mas nunca entendam. Observem bem, mas jamais percebam. Ele chamou ele avisou e ele acusou o povo de Deus de surdo e cego. O Senhor fez isso. No meio do povo estavam os profetas do Senhor, os sacerdotes do Senhor, os mestres da lei do Senhor, os pastores do Senhor. Não era só o povo, estava o rei do Senhor, o conselho do Senhor, os grandes da nação, surdos e cegos. Por isso ele levantou um profeta. Por isso, antes de levantar um profeta e enviá-lo, purificou-o, para que ele pudesse ouvir a sua voz e entender e enxergar do jeito que as coisas estavam. Esses pastores, mestres da lei, sacerdotes, profetas, não estavam falando das coisas do coração de Deus. Nem Isaías estava. Porque eles não podiam ver e ouvir claramente por causa do seu orgulho. Será que nós podemos ouvir claramente? Nós podemos ouvir a Deus ou nós podemos ouvir a Bíblia? Muitos são capazes de proclamar hoje os princípios de Deus bíblicos. Mas quantos proclamam o coração de Deus? Deus tem muito para falar, mas quem está disposto a realmente separar-se para Deus e humilhar-se diante dele? Quem quer passar pelo processo de purificação? Quem quer ser um canal de proclamação do coração de Deus? Voltando para Laodiceia, Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Diligente é ser cuidadoso na tarefa, atencioso, zeloso, com rapidez eficiente. É uma pessoa ativa, esforçada, que não deixa o trabalho pela metade ou feito de qualquer maneira. É diligente. O que é que você faz na sua vida com diligência? Ou é tudo de qualquer jeito? Você é especialista, caprichoso, cuidadoso, zeloso, perfeccionista. Onde você é assim na sua vida? Ou é tudo na meia boca? Você é excelente ou está na média? É medíocre. Ele fala: seja diligente, excelente e arrependa-se. Se alguém ouvir a minha voz, isso não parte o seu coração? O brasileiro, por natureza, não é diligente. Ele empurra com a barriga. Nações ímpias são mais prósperas do que o Brasil. Eles não têm Deus. Os ímpios são mais prósperos do que a igreja. Os ímpios brasileiros são mais prósperos do que a igreja. Os ímpios brasileiros medíocres são mais prósperos do que a igreja chamada a ser diligente. E quando eu falo prosperidade, eu não falo só de recursos e bens. Eu falo de tudo. Será que a gente é tão impuro em nosso relacionamento com o Senhor por causa do nosso amor por prazeres e nossos interesses pessoais, que a gente não tem ouvido o coração de Deus?
Será que o mundo nos influencia tanto com seus padrões e desejos, que a gente ficou um povo orgulhoso, distante do Senhor e surdo para a sua voz? Longe do clamor do coração de Deus? Se alguém ouvir a minha voz, misericórdia. Ele não fala aqueles que ouvirem a minha voz. Quando alguém ouvir a minha voz, aos que ouvirem a minha voz, não. Ele fala, se alguém ouvir a minha voz. Tem ninguém nem aí para a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, ele fala, igreja, compre ouro puro, vista vestes brancas e compre colírio. Se humilhe para receber a correção do Senhor. Isaías fez isso. Paulo fez isso. Daniel fez isso. Moisés fez isso. Abacuque fez isso. José fez isso. Eles tiveram uma mudança. Do mesmo jeito que Isaías, foram refinados. A sua paixão por Deus acendeu no seu coração, estavam ardentes em conhecer o coração de Deus e não a palavra de Deus. E aí eles conseguiram enxergar as coisas do jeito que Deus vê. Isaías viu que o povo estava cego e não estava vendo claramente. Deus removeu os olhos de Isaías para que ele pudesse ver que o povo estava cego. Deus mudou os olhos de Isaías. Ele viu por meio da correção, da humilhação e da purificação. E depois ele quis produzir frutos de justiça. Seja diligente nisso. Diligente. E arrependa-se. Se enche de glória, a terra estremece diante do Rei. No ano em que o trono tremeu, eu vi o Senhor exaltado em luz. Seus mantos cobriam o santuário, a presença enchia os céus. Querubins e serafins cercavam, com asas de reverência e temor. E o cântico eterno ecoava, um hino que jamais cessou. Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. De louvor. Ai de mim, sou impuro, perdido. Minha voz não pode cantar, mas do altar uma brasa ardente vem tocar os meus lábios, vem purificar, a culpa se vai, a graça me cobre, o fogo
da glória.